aqui, professor Pierre, vamos continuar mais uma aula aqui. Nessa aula a gente vai começar falando sobre a área de um triângulo. Então, se eu quisesse encontrar de um triângulo onde eu tenho lá os vértices XAYA, BXBYB e CXCYC, se eu simplesmente fizer o determinante desses pontos, né? X de A, YA1, X de B, YB1, X de C, YC1. Se eu fizer o determinante, fizer o módulo dele, então eu percebo que o módulo aqui, e dividir por 2, a gente vai ter exatamente a área desse triângulo. Apenas por curiosidade, percebo que ali, ó, isto aqui é o universo duas dimensões, é 2D, né? Então por isso acabou sendo a área. E aí se eu tivesse o universo 3D, então se tivesse lá o X de A, YA e ZA, XB, YB, ZB, XC, YC, ZC, faz de conta que na verdade isso aqui fossem vetores. Legal, o meu ABC não são pontos, são vetores. Então esse XA, YA, ZA e por outras letras também seriam os pontos desse vetor em 3 dimensões. Se nós é só um módulo disso aqui, sem pensar em dividir por 2, isso aí daria exatamente o volume do paralelepípedo, onde esses vetores ABC são como se fosse um vértice, um dos vértices do meu paralelepípedo aí. Muito interessante, né? Se eu dividisse por 6, seria o volume do tetraedro. Legal, curiosidade para nós aqui não vai interessar muito, mas tem uma ideia interessante também. Imagine que porventura os pontos A, B e C fossem, por exemplo, aquele caso 1, 3, 2, 4 e menos 1, menos 3. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, a teoria é mais difícil que a própria prática, porque veja, para resolver o determinante, isso aqui é determinante de ordem 3. Então percebam que eu tenho ali 3 linhas, 3 colunas. Então eu pude usar Sarri para resolver isso aqui. Legal, o determinante ali. Mas porque a última coluna é 1, um método prático de resolver isso aqui é simplesmente você ordenar os 3 pontos. Comece por qualquer um, mas por quem nós começarmos, ele vai repetir novamente. Então fica assim, ó. 1, 3, 2, 4, menos 1, menos 3. E a gente repete de novo, ó, 1, 3. Então eu veja, eu apenas utilizo a mesma ideia dos pontos, só utilizo aqui as duas colunas. Como é que eu faria isso? O cálculo do determinante seria simplesmente fazer isso aqui, ó. Aqui, ó, diagonal principal, então multiplica simplesmente. Então, ó, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 3 é menos 6 e menos 1 vezes 3 é menos 3. Diagonal secundária, 3 e 2, ó, a secundária inverte o sinal, então dá 6 positivo, inverte o sinal, vai dar menos 4, inverte o sinal, vai dar menos 3, inverte o sinal, e aí soma tudo. Então na verdade aqui ficaria o que, ó, pra gente calcular aquela área do nosso triângulo ABC, é o módulo, aí vem lá, ó, 4 menos 6 menos 3, menos 6 mais 4 mais 3, novamente aqui, ó, dividido por 2. Então a gente vai ter o que, ó, o 4 com o 4 que é 8, menos 6 que é 2, 2 com menos 6 vai dar menos 4 e 3 com menos 3 vai dar puff. Então a gente tem que a área do nosso triângulo ABC, ele ficou o módulo de menos 4 sobre 2, que no caso em particular é o 4 sobre 2, que no caso aqui seria 2, sei lá, unidades de área. Então veja, aqui é só a ideia para vocês observarem que a gente pode usar, vou colocar entre muitas aspas, como se fosse aqui um determinante reduzido, né? Então eu estou usando só as duas primeiras colunas e estou simplesmente copiando o primeiro elemento, o primeiro ponto, né? Que no caso foi o A, novamente embaixo. Então essa é uma maneira de calcular aí. Ah, se eu fizesse determinante daria diferente? Não, porque percebam, né, ó. Percebam que se eu fizesse o cálculo determinante daria a mesma coisa, né, ó. 4 menos 3 menos 6, diagonal secundário, ó, mais 4 porque inverte o sinal, mais 3 porque inverte o sinal e menos 6 porque inverte o sinal. Veja que é a mesma coisa, né, ó. Ó, tem 4 menos 6 menos 3 menos 6, 4 e 3, ou seja, é o mesmo valor, né? É o mesmo resultado, só mostrei uma maneira de você fazer mais rápido aqui. Mas eu posso simplesmente calcular o determinante, dividir por 2 e ponto final, né? Fazer o módulo, né? Importantíssimo, dividir por 2. Essa técnica é interessante porque percebam que se a gente quisesse saber, sei lá, vamos pensar um pouco nessa ideia. Faz de conta que eu tenho aqui o triângulo ABC e chamei aqui esse segmento de altura.
meio de H, ou seja, ele tá aqui, né? Eu coloquei ele fora, mas aí do vértice até aqui o lado oposto a A foi 90 graus. Então esse aqui é o nosso H. Percebam que é o seguinte, né, ó. Para encontrar a área desse triângulo, geometria plana, é bases, que é BC, vezes a altura que eu chamei de H sobre 2. Tá, imagine que eu tivesse o seguinte. Imagine que por algum motivo esse meu A, ele deixa de ser essa parte e passa a ser o triângulo ABC, o verdinho. Minha altura deixou de ser o comprimento anterior e passou a ser esta alturinha aqui, chamando de H. Percebam que a área continua a mesma, né? A base vezes a altura sobre 2. Imagine se de novo agora meu triângulo ABC não é mais esse verdinho e essa parte amarela. Então veja, se eu fizer a mesma ideia com a mesma altura, né? Minha altura aqui é H, vai ser de novo base, que é o BC, vezes a altura que é o H sobre 2. Tá, agora eu vou fazer o seguinte, vou trazer esse ponto A exatamente aqui, ó. Percebam que eu vou trazer exatamente aqui embaixo. O que ocorre aqui? Percebam que agora, entre muitas aspas, o meu H se tornou zero, porque ele não existe mais, né? Ele não existe, o nosso H que se tornou zero. Então, quando o H se tornar zero, então aqui vai se tornar zero também. Então, a área do nosso triângulo ABC, ele desta forma se tornará nula, se tornará zero. Opa, mas espera um pouco. Esta é uma ideia para dar aqui a condição de falar que os três pontos estão alinhados. Percebam então, se eu calculasse aqui a área do triângulo ABC, percebam que isso aqui seria igual a zero. Mas espera, se isso aqui vai ser igual a zero, então o módulo eu não vou precisar dele. Nem quando eu passar o 2 ali multiplicando, a divisão por 2 também é um abraço, ó. Então, ó, toda vez que nós tivermos um determinante dos pontos aí, no caso dos três pontos A, B e C dando zero, eu posso dizer que essa é uma condição para que os três pontos A, B e C estejam alinhados. Então esse é um procedimento muito poderoso para provar que os pontos estão alinhados. A gente vai ver em próximas aulas que a gente também consegue fazer a equação geral de uma reta através exatamente dessa equação. Por quê? Porque essa equação é de pontos alinhados, ou seja, será também a equação de uma reta. A gente falou então, forte abraço, falou!